Olá, amados, bom dia, glória a Deus, mais um dia, quinta-feira abençoada, dia 25 já, né? Como tá passando rápido o nosso janeiro. Vamos para mais uma lição do curso Fé, módulo Determinação do nosso mês de janeiro. Inclusive tá para chegar já o nosso segundo módulo aí do mês de fevereiro, tá? Fiquem atentos. Lição de número 20 e 21. Ontem, inclusive, ontem, não, nos últimos duas lições, né? Ontem, anteontem, nós estávamos falando de alguns exemplos de algumas pessoas que determinaram, exerceram ali essa obra, né, de Deus, que é a determinação, e foram bem-sucedidos. Nós falamos do Elias, falamos de quem mais aqui, vamos lembrar aqui de quem que nós falamos nas lições anteriores. Falamos do apóstolo Paulo, falamos do Josué, e falamos de mais um também, foram 4, né? Falamos do Davi. E aqui hoje nós vamos falar de quem? Do Pedro e João. Ele fala assim, os apóstolos Pedro e João, na lição 20 e 21, tá? Sabiam a verdade de determinar em nome de Jesus. Certo dia, subindo ao templo para orar, viram um paralítico de nascença que todo dia era carregado até ali para esmolar, ou seja, para pedir esmolas, né? Ao ver os dois servos de Deus, aquele homem pediu-lhes esmola. Pedro o fitou, solicitando-lhe que não desviasse o olhar. Ou seja, olha para mim, o Pedro falou. E o esmoleiro lhe atendeu, esperando receber algum valor. Muitos agem como esse coxo, aguardam algum valor muito inferior às maravilhas que o Senhor deseja lhes dar. O paralítico esperou apenas algumas moedas, quando a vontade do Altíssimo era que ele fosse curado. Então, aquele paralítico todos os dias era levado ali até aquela porta daquele templo, pedir esmola, e o Pedro olhou para ele e falou, olha para mim. Aquele paralítico falou, vou receber uma esmola, vou receber alguma coisa, né? Só que Deus tinha muito mais para ele. Deus tem muito mais para você do que esmolas, tá? Pedro lhe respondeu que não levasse contigo prata ou ouro, mas que lhe daria o que tinha. Determinou, usando o nome de Jesus, que o coxo andasse. Pegou pela mão e o levantou. O homem, conhecido de muitos, entrou com os apóstolos no templo, andando e saltando. Está lá em Atos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Depois você confere aí. O Senhor reserva coisas maravilhosas para os seus. Você recebeu a autoridade de Deus para, em seu nome, exigir a saída do mal. Então, se o maligno estiver bagunçando a sua vida, achegue-se ao Senhor e confere, e termine que o espírito demoníaco seja amarrado e lançado na fogueira eterna. Imagine que lindo, aquele paralítico, né? A hora que ele falou, o Pedro falou para ele, olha para mim. Ele falou, vou receber uma esmola. Daqui a pouco ele recebe muito mais, ele recebe a cura. Por quê? Porque o Pedro determinou ali que ele andasse, que ele fosse curado. Lição 21 diz assim, as Escrituras contêm ensinamentos para desfrutarmos da vida abundante trazida por Cristo. Então, se na palavra de Deus há exemplos que nos inspiram, em especial o exemplo maior, Jesus, claro, né? Também encontramos aquele que não devemos seguir. Então, a gente tem aqueles que a gente tem que seguir, que é o Senhor Jesus, e também aqueles que nós não devemos seguir. O Senhor, certa vez, condenou os fariseus, um grupo de pessoas religiosas que, ao valorizarem detalhes da lei judaica, desprezavam as atitudes piedosas que revelavam o amor de Deus. Eles se mostravam limpos em seu exterior, aparentando levar uma vida impecável, mas interiormente estavam contaminados por toda sorte de imundície. Está em Mateus capítulo 23, do versículo 25 ao 28. Então não adianta estar limpo por fora, bonito, né, com as suas vestes, mas o seu interior estar contaminado com imundícia. Então esse tipo de gente a gente não pode seguir jamais. Hoje, infelizmente, ainda vemos em toda parte pessoas que agem desse mesmo modo. Elas se consideram superiores, as mais santas, as únicas salvas, ungidas e eleitas do Senhor. Precisamos ficar bem atentos e fazer um autoexame a fim de verificar se não estamos caindo no mesmo erro. Essa prática não traz nenhuma glória ao Altíssimo, nem contribui para a expansão do seu reino. Os filhos de Deus devem ter a vida santificada, sem duplicidade, que é muito importante, ou seja, chamado duas caras, né? Exercendo domínio sobre as doenças e os demais males.
nós. Nós temos que exercer domínio em nome de Jesus, determinando que o mal saia. Cuidado! No dia do juízo, o Deus onisciente julgará cada um segundo as suas obras. Está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 27. Então, nós temos que agir como Jesus agia e fugir, né, desses exemplos, desses maus exemplos aqui de pessoas que o seu exterior... Tem gente que fala que tudo é provação, né? Vem as provas? Vem. Às vezes é provação... provação e provação, e nem sempre é provação, não. Às vezes é o mal mesmo, a gente tem que determinar que esse mal saia. E muitas das vezes essas pessoas que dizem ser provação, elas por fora estão toda bonitinha ali, mas por dentro está cheio de imundície. E aí, por isso não consegue determinar que o mal saia. E nós temos que agir pela fé em nome de Jesus, tá bom? Fica na bênção, fica na paz. Amanhã nós vamos ter a nossa lição 22 e 23, assim Deus permitindo. Ótima quinta-feira!